partir de agora, você acompanha a aula de número 3, que é o circuito elétrico. Pode começar, Alberto. Então vamos lá. O que é um circuito elétrico? O circuito elétrico a gente encontra, deixa eu guardar meus papeizinhos aqui, que é de estimação. O circuito elétrico a gente encontra hoje em dia em todo local, né? Na sua casa tem lá o circuito que alimenta a lâmpada, aquela tomada que você liga alguma coisa também faz parte de um circuito. E no carro também, toda a parte elétrica dele está ligado a um determinado circuito elétrico. Tá? A gente colocou até um desenho aí para a gente ter uma ideia de um circuito elétrico, um exemplo de bem simples aí de um sistema veicular. Eu tenho lá a bateria, tem um fusível, tem um interruptor e tem uma lâmpada. Né? Se você notar, nesse circuito aqui, a gente não fechou ele, né? Mas aqui, ó, ele está sendo fechado pela carroceria do carro, tá? Então, a gente adiantando um pouco aí, no dia a dia do automóvel, eu não tenho o fio que vai e o fio que volta. O fio que volta, normalmente, é a própria carroceria do carro, por isso que a gente exemplificou nesse circuito aqui, tá? Quais são os componentes, então, de um circuito elétrico? Tá? Eu tenho uma série de componentes e cada um tem uma função, tá? A gente tem, por exemplo, o que a gente considera de fonte de energia, tá? Como vocês podem ver na tela ali, fonte de energia é a bateria e o alternador, isso falando em termos de veículo. Tá? A bateria vai fornecer a energia para o circuito, para começar a funcionar, e o alternador vai manter o funcionamento e recuperar a carga da bateria. Quando a gente falar de bateria, a gente vai dar mais detalhes. Tá? Então a gente tem fonte de energia. Um segundo participante do circuito são os consumidores. A gente colocou um exemplo ali do motor de partida, porque, como a gente falou no começo, o motor de partida vai usar a eletricidade para transformar aquilo em energia mecânica. Tá? E essa energia mecânica vai ser rotação para fazer o quê? Para o motor começar a funcionar e aí seguir funcionando, tá certo? Um outro exemplo de consumidor ali, a foto talvez não ajude muito, mas aquilo ali é uma foto de um para-brisa traseiro de um veículo que tem aquelas resistências para fazer o aquecimento. Tá? Popularmente o pessoal chama, tem uns araminhos ali no vidro. Tá? Então o objetivo daquilo é você pega a eletricidade, transforma ali em calor para tirar aquela condensação que formou e poder voltar a enxergar melhor. Tá? Quem mais faz parte do nosso circuito aqui? A gente tem os elementos de ligação, que é a cablagem ou a fiação que você vai encontrar no carro. Tá? Você tem também os elementos de proteção, que no caso ali é o fusível. Tá? O objetivo desse elemento a gente vai ver também no curso, mas a principal função dele é evitar que você tenha um problema mais grave ali, qualquer anomalia que exista no circuito. E, por último ali, e não menos importante, que é um elemento de controle. Tá? É um relé, um interruptor, alguma coisa que faça que possa permitir que você acione o circuito, ou seja, faça a corrente circular pelo circuito e interrompa no momento que você achar mais adequado. Tá? Bom, como é que funciona então um circuito elétrico? Tá certo? A gente viu lá que tem fonte, consumidor, elemento de controle, etc, etc. O circuito elétrico, para ele funcionar, ele precisa de energia. No nosso caso aqui vai ser a eletricidade. Tá? Então, vamos começar pelo primeiro elemento do circuito aí, que seria a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É o quanto de energia que eu tenho para empurrar essa eletricidade para o meu circuito. Tá? Você pode ver ali na figura que a gente comparou ali, tem um circuitinho primitivo ali, elétrico, uma bateria, uma pilha, que está acendendo uma lâmpada. Tá? E a gente comparou com uma caixa d'água, tá certo? Intuitivamente, a gente percebe que, comparando com o circuito hidráulico, fica mais fácil de entender. Você sabe, por exemplo, que quanto mais alto está a sua caixa d'água aí na sua casa ou no seu apartamento, mais legal vai ser o banho que você vai tomar. Né? Mais legal no sentido assim, você vai ter mais pressão, aquela água legal chegando no seu corpo, certo? A eletricidade é a mesma coisa. Quanto maior for o tamanho da sua bateria, ou maior for a eletricidade que está chegando ali, mais força você tem para se aproveitar dela, para fazer alguma coisa funcionar. Tá? Para
melhorar um pouco o entendimento, vai. Para quem anda de bicicleta, para quem anda de skate, eu trouxe até um carrinho aqui. Se eu tenho esse carrinho aqui no plano, tá? Ele não vai se movimentar, a não ser que eu funcione o motor dele e faça ele andar, certo? Agora, se eu for elevando aqui, ó, a minha rampa, que eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a diferença de potencial, tá? Se eu soltar, ele vai aumentar, ele vai se deslocar. Quanto mais alto aqui, o que vai acontecer? Para quem anda de skate e de bicicleta sabe que vai ser muito mais rápido, tá? Então, essa seria a diferença de potencial que a gente precisa no circuito. A diferença de potencial ou tensão, né, em eletricidade a gente chama de tensão, é o que vai fazer o nosso negócio andar. E a tensão, a gente usa como unidade de medida o volt, tá? Que a gente representa pelo V maiúsculo, porque ele é homenagem a uma pessoa, tá certo? É o Alexandre Volta, que foi o cara que inventou a primeira pilha, tá? Então, como ele descobriu a tensão elétrica, a unidade recebe o nome de volt, certo? Se você quiser pesquisar na internet, aí, procura lá Alexandre Volta, tem uma história legal, você vai ver o desenho da pilha que ele criou, de zinco e prata, é um negócio interessante, tá? O outro componente importante para o nosso circuito é a corrente, tá? Que é o movimento de elétrons ali que a gente precisa para poder transformar a eletricidade em alguma coisa útil, tá? Os elétrons, eles vão caminhar mais rápido ou mais devagar em mais ou menos quantidade em função da diferença de potencial que eu estou aplicando neles. É a mesma coisa na caixa d'água da sua casa. Quanto mais alta a sua caixa d'água, mais legal vai ser, ou mais pressão você vai ter na torneira saindo lá embaixo, tá? Então, essa é a ideia. E a corrente, esse movimento de elétrons, ela também tem uma unidade de medida. E ela recebe o nome de ampere, com o símbolo A maiúsculo, em homenagem também à pessoa que descobriu essa questão do movimento de cargas elétricas aí, que foi um francês chamado Ampère. Se você procurar na internet também você vai ver aí a historinha do Ampère lá, tá? Na questão da carga elétrica, vocês vão ver no PowerPoint ali, vamos esperar eles colocarem para a gente, tá? A gente fez um desenho ali, na teoria tinha até que ter um movimento, mas está sem movimento ali. Bom, no desenho vocês podem ver aqui, ó. Ah, está com movimento aqui, é que ali demora, né? Ah, desculpa. Na tela de vocês vocês estão vendo os elétrons se movimentar aqui, aqui no meu retorno não estava, desculpa. Então eu fiz aqui, ó, o desenho dos elétrons se movimentando, passando aqui, gerando luz na lâmpada, tá? E comparei com a caixa d'água aqui, o fluxo de água, tá? Na questão da caixa d'água, a gente vê que vem sempre do maior potencial para o menor. Dificilmente a água vai subir, a não ser que exista uma força empurrando para ela, tá? Na eletricidade, a gente tem uma diferença. O circuito real das cargas é do negativo, como está desenhado aqui, ó, do negativo para o positivo. Tá? Mas por convenção, tá certo? Para ficar parecido com o sistema hidráulico, tá? Não é bem esse o motivo, mas a gente pode usar essa simulação, essa ideia. A gente vai assumir que a eletricidade vai sempre do polo positivo para o polo negativo, tá? Isso é uma questão de convenção, a gente tem que aceitar e vamos levar adiante, tá? Como a gente não vê, né? Você não vê no dia a dia, nossa, o elétron passou aqui, foi para lá, você não vê, então acredita que ele vai do positivo para o negativo, tá? Então esse é o sentido convencional do direcionamento da corrente. Quanta coisa a gente aprende por trás da eletricidade que a gente não consegue não ver, consegue né? Ver, né? Você só consegue sentir se botar a mão no fio errado. A gente só acha que é ligar ali o plug da tomada e pronto, acende a luz, né? Quanta coisa acontece. É legal, né? Você vai, é uma coisa assim tão corriqueira, chega lá, você liga um plug ou você liga seu celular, mas você não sabe, né? Quanta coisa envolvida tem ali, né? Como é que tudo que aconteceu para aquela eletricidade chegar até você, né? E que isso existe no carro também, né? Existe no carro. No carro é até mais fácil, né? Porque você vê, bom, saiu da bateria e tal, passou por aqui, chegou aqui. Mas na casa, você não sabe lá
a quantos mil quilômetros está a usina que produziu eletricidade para chegar aqui, né? Quantas pessoas envolvidas no negócio, né? Tá? Bom, a gente já viu que para o circuito funcionar, eu preciso de diferença de potencial, eu preciso de corrente, e tem mais uma coisa que influencia no nosso circuito, que é um cara chamado resistência. Tá? Pegando o exemplo do carrinho, na minha tabuinha aqui, supondo que essa tabuinha aqui seja uma pista de asfalto, de concreto, lisinha, bonitinha e tal, eu pego o meu carrinho aqui e vou soltar, a previsão é que ele vá ganhar bastante velocidade, tá certo? Ele tem pouco atrito de rolamento aqui, a pista é lisinha, bonitinha, ele vai embora. Tá? Então eu vou dizer que ele tem uma pista que tem baixa resistência, tá certo? Agora, vamos imaginar que esse carrinho aqui está no topo de uma duna, lá, aquelas que a gente vê na televisão, aqueles lugares bonitos pra caramba que tem no Nordeste, está no topo de uma duna de areia. Se eu soltar o carrinho, ele vai andar? Ele vai enterrar na areia ali, não vai sair. Eu posso até ter que puxar ele ali, então significa que eu tenho o quê? Bastante resistência no movimento. Tá? Eu tenho o quê? Dificuldade em fazer ele andar por cima da areia, por exemplo. Tá? Na eletricidade, a gente tem a mesma situação. Eu tenho determinados materiais que facilitam a passagem da eletricidade, tá? E tenho materiais que dificultam, igual a gente falou anteriormente lá, uns são condutores e outros são isolantes. Tá? Aqueles materiais que facilitam o controle da o deslocamento da eletricidade, eu vou usar ele como um condutor. Eu vou fazer um fio, por exemplo, um dos melhores condutores que a gente tem é o cobre. Então, a maioria dos fios são feitos de cobre. Tá? Os fios que a gente vê na rua, por exemplo, que alimenta a nossa casa, antigamente era de cobre, mas como tem muita gente que pega ele sem pedir e vende, a companhia elétrica começa a usar alumínio que tem uma condutibilidade parecida com o do cobre. Tá? No automóvel, a maioria dos circuitos são de cobre, tá? Ou no telefone, no seu computador também, a maioria dos circuitos são de cobre, só que no circuito eletrônico, por exemplo, no computador ou do telefone que você está usando aí, a maioria, muita coisa ali dentro é usado o ouro, naqueles locais em que eu não posso ter diferença, eu não posso ter alteração na resistência. Tá? O ouro, ele dificilmente se oxida. O cobre, em determinadas situações, ele ocorre oxidação, e aí eu aumento a resistência, eu tenho alteração no meu circuito. Tá? Então, no automóvel, por exemplo, eu tenho ouro dentro de alguns módulos e tenho bastante ouro naqueles contatos do airbag, porque ali eu não posso ter oxidação, porque o airbag funciona com correntes muito pequenas, né? Se eu tiver oxidação ali, eu posso ter um impedimento de funcionamento. Tá? Bom, o que é importante para a gente na resistência? Por um lado, ela é ruim, tá? Na hora de eu fazer eletricidade circular, mas eu tenho bastante benefício da resistência. Se eu pego um material de alta resistência, tá? Que dificulta a passagem do elétron, como é difícil para o elétron passar ali, imagina você entrando no metrô 6 horas da tarde. Você tem uma baita resistência para entrar no vagão. O que acontece com você? Você sente calor, porque tem um monte de gente do teu lado, você tem que fazer um esforço danado para entrar. Tá? Nos materiais eu tenho a mesma coisa. Aqueles que dificultam a passagem da corrente, eu uso, por exemplo, para aquecimento. Eu posso usar para fazer a minha chapa lá para fazer um churrasquinho, eu posso usar para esquentar água para tomar banho, tá? Esquentar o secador de cabelo, no automóvel lá naquele negocinho do acendedor de cigarro. Tá? Então eu tenho várias utilizações, até mesmo para aquecer o ar dentro do carro eu posso usar uma resistência, o para-brisa, como foi o exemplo. Tá? Vou pegar um gancho seu aqui, só para avisar quem está nos acompanhando aí, que se você também tem sugestões de novos temas aqui para a gente, autores, ou qualquer outra coisa que vocês queiram passar para a gente, basta entrar nesse e-mail que está aí na sua tela, mecanica@educar.com.br. Pode prosseguir aí, te atrapalhei um pouquinho só para dar recado para quem está assistindo a gente. Não, beleza. Então, resumindo, a gente viu as 3 coisas importantes do circuito elétrico, tá? A diferença de potencial, a corrente e a resistência. Essa figurinha aqui, ó, representa bem os 3 elementos, tá? Eu esqueci de falar, na questão da resistência, o símbolo que a gente usa para medir a resistência é o Ohm, em homenagem também a um físico alemão, que foi ele que descobriu que os materiais, quando você aplica uma corrente nesses materiais, tem material que deixa passar, tem material que não deixa passar. Ele que descobriu essa questão da resistência elétrica. Tá?
A gente vai ver mais para frente aí depois sobre a lei dele, de eletricidade, que é bem interessante. Então aqui mostra bem, eu tenho aqui ó, a tensão fazendo o maior esforço danado aqui para empurrar o elétron e tem a resistência dificultando a passagem. Legal? Então, guarda bem esses conceitos aí de diferença de potencial, resistência e corrente, que a gente vai usar no nosso dia a dia. Era isso que eu ia falar. Assim, a gente está tendo uma gama aí de uma aula boa teórica sobre eletricidade, condutores, resistência. Mas a gente vai usar bastante tudo isso que o Alberto está explicando agora na prática depois, né? Na prática. A gente já vai começar a ver logo adiante aqui como é que a gente usa isso no dia a dia. Pode parecer um negócio meio chato. Pô, esse cara falando de volt, de ampere. Eu não vou usar isso aí nunca. Você vai usar bastante. Porque você tem que conhecer o que acontece dentro do carro para poder saber como é que você vai atuar ali para chegar, por exemplo, no diagnóstico. Tá? A gente vai ver com mais calma isso mais para frente, ok? Bom, finalizamos aí a nossa aula então de número 3.